pesado? Assim pergunta o espírito resistente. E se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. Sim, porque tu basicamente, quando tu fizeste uma decisão a partir do momento, né? Foi Exatamente. porque tu tiveste. Tu estavas a fazer também o estágio da ordem, né? De início. Sim, exatamente. E chegou um momento em que that's enough, guys. Obrigado. Eu aprecio o tempo, mas eu tenho aqui a minha própria agenda e vou correr em direção a ela como um cão com fome. É um pouco, de facto. Enfim, isso tem a ver com outra questão que é algo parecido, não é? Que é em que é que nós queremos gastar o nosso tempo, certo? E, enfim, não tendo a ver com o sítio onde estive em si, tem a ver com a atividade, portanto, com o tipo de coisa que se tem de fazer, não é? Que, atenção, eu respeito imenso, certo? É só uma questão de competências. Porque que eu não as tenho, ok? Não é? Sou eu que não as tenho. Porque para ser advogado, não é? É preciso ter um certo conjunto. É preciso ter um certo conjunto de características que eu não tenho. E pronto, enfim, não é bom, não é mau, mas simplesmente não tenho. Realmente as cromices sempre foram mais a minha praia. Mas acho que tem a ver muito com isso, não é? Portanto, em que é que nós queremos estar a gastar tempo. E a da altura apercebi-me bem. Estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo e podia estar a fazer uma delas melhor do que a outra. Certo. Então decidi. Sabes, deixa-me aqui posso só fazer a pergunta? Que é, todo esse teu discurso parece que estás a dizer que tu foste feito para dar aulas. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não, Disse que- não me ponha essas palavras na boca que tu me conheces, Eduardo. Não há essas coisas de Aristóteles e de Cosmos e feito para estar nesse lugar. Não. É isso. É algo que eu quero muito fazer. Queria na altura, quero agora. E, enfim, durante os tempos tive... Mas porquê que tu foste fazer então sequer esse estágio? Tu ainda não tinhas chegado a essa conclusão? Ou Sim, como é que foi? Tinha chegado, de facto, à conclusão Certo. que, enfim, que a carreira académica era aquilo que eu queria, não é? Portanto, enfim, já me tinha resignado a ideia de que ia precisar de óculos novos cada 2 anos. Pronto. Mas, enfim, por uma questão de calendários e de datas e de prazos de transitar de uma fase para a outra, em termos de carreira, havia ali, portanto, um período meio morto em que não tinha grande coisa assim para fazer, por um lado. Portanto, isso foi um dos fatores. E por outro lado, achei que, enfim, que ter hora em ser algo positivo, não é? Porque, enfim, isto tem direito disto, não é? Que é preciso saber, que é preciso ter contato com a vida prática e que se tem de saber fazer. Portanto, ver como é que funciona, como é que é feito, portanto, ter mais esse contacto com a prática. Então achei bem, tenho estes 2 anos para matar, os estágios de hora de Vamos 2 embora. anos, e pronto, se calhar vamos a isso. E Foi isso que então, decidi. no fundo, para adquirir essa experiência, não é? Foi Enfim. muito isso. Bom, há um texto que nós já conversamos algumas vezes, que sei que já é que sei que já lhe é familiar, no caso, que são as 3 metamorfoses do Nietzsche. Que, enfim, eu digo a brincar que esse deveria ser o livro que todo gaiato que começa a ler Nietzsche deveria começar. Porque, enfim, Nietzsche é essa... Isso é uma opinião um pouco controversa, mas... É a minha. Justo. Porque o Nietzsche ele é muito tentador, principalmente quando tu és jovem, com vontade de pensar. Ele diz lá umas coisas fortes, faz umas críticas giras, agressivas, cheias de vontade, não é? Tu lês aquilo e tu consegues sentir uma intensidade enorme, as críticas que ele faz. Enfim, a moral que estruturou a nossa sociedade, né? A moral judaico-cristã, a ideia de que ele chama mesmo a moral escrava. Ele tem, enfim, não lhe faltam atributos para ele ser uma pessoa bastante empolgante de se ler. Mas depois, apesar dele ter essa postura, nesse texto, ele diz que a evolução, até se chegar no projeto de homem que ele está a tentar construir, o além-homem, existe
3 fases. A fase do camelo, a fase do leão e a fase da criança. Nessa altura, e portanto vou só dar uma explicação bastante rápida, a fase do camelo serve para adquirir experiência, adquirir todas as tradições e toda a cultura que te é herdada, no fundo, agarrar bagagem, lê livros, comporta-te bem, obedece os teus pais, carrega tudo que tu tens a carregar. Até que tu chegues numa fase em que tu podes dizer não, que é a fase do leão. Depois que aprendes a dizer não, só de nãos também não constróis a tua vida. E então chegas numa fase de criança, que é uma fase mais leve. Enfim, depois de carregares tudo. Aí, basicamente, tu podes dizer não, mas o teu não é leve. O teu sim é leve. A vida torna-se mais leve. Muito mais leve do que é para o leão e do que foi para o camelo. Mas enfim, vamos focar aqui nessa primeira fase. Tu achas que essa primeira fase de adquirir experiência para depois, talvez, um Miguel futuro dizer um grande não? Foi isso. Eu vou adquirir experiência para depois ter essa postura e poder negar essa parte e fazer o que eu quero. És um camelo nietzscheano. Basicamente esta é a pergunta. Foste camelo. Muito obrigado, Dudu, pelas tuas muito queridas palavras. Eu aqui a tentar explicar e o Dudu resumiu tudo. Sim, És não, Tawas, quem sabe formular És um perguntas, camelo nietzscheano ou não? Bom, mas malta, também reparem que eu já sabia para que é que vinha, portanto, enfim, estava mais ou menos à espera disto. Acho que de certo modo sim, quer dizer, eu acho que o meu objetivo foi esse, não é? É como disse, portanto, para mim, essa questão do sim ser mais leve e do não ser mais leve parte também, em grande medida, de uma posição de conhecimento, não é? E de experiência, porque, enfim, de facto, eu já carreguei isto, já passei por isto, e portanto tenho toda a confiança para dizer para lá daquilo que é uma intuição que não, ou que sim, ou que talvez, certo? E é um pouco isso, eu acho que, eu neste sentido, eu até acho que a fase do camelo, do Nietzsche, é muito mais sobre fazer aquilo que é preciso, digamos. Portanto, pode até ser algo que nós gostemos até, portanto, pode ou não, mas é algo que é preciso fazer, certo? Portanto, certo. Do fundo, se queres isto, paga o preço. E a fase do camelo, para mim, é tal e qual isso, certo? Portanto, mais do que fazer algo que enfim, que por algum motivo não gostemos só porque sim, só porque é mau, não é? É fazer aquilo que temos de fazer. E que sentimos tem de ser temos feito. fazer. Sim, é. Exatamente. Para se chegar, Portanto, não é? queres falar de Nietzsche, vagabundo? Senta o rabo na cadeira e lê os livros e faz o trabalho de casa. Não é só estar aí e partilhar as tuas ideias num podcast sem saber. Exatamente. Tens de fazer o teu trabalho de casa. Essa é a fase do camelo. Por exemplo, pouco isso, e acho que, enfim, mesmo as coisas, enfim, acho que não há uma profissão no mundo que não tenha os seus inconvenientes, certo? Portanto, com certeza. Por muito cadeira de sonho que seja, e acredito que o meu caso seja um desses casos, sou estudo o suficiente para poder dizer isso, mas, enfim, como qualquer profissão, nada é perfeito. E acho que a parte do camelo tem um pouco a ver com isso, que é, ok, tu queres isto? Queres. Então o que é que tens de fazer para lá chegar? Isto. Então, pronto. Sabem, eu sou um bocadinho contra as 3 metamorfoses, mas eu não vou dizer já porquê, mas eu faço já uma pergunta a indicar, se calhar, a razão, que é: quando é que tu sabes que deixaste de ser o camelo para ser o leão? Quando é que tu achas que realmente tem que ser dito não? É um bocadinho como a questão do que temos no último episódio, quanto ao Martim e a escola. Quando é que tu realmente sabes o suficiente para criar a tua doutrina? Exatamente. Eu acho que, enfim, acho que essa pergunta pode ter várias respostas, mas acho que neste contexto específico, quando estamos a falar de, interpretando a fase do camelo como sendo, tenho de fazer isto, certo? Diria que a fase do leão é o momento em que te apercebes que isso já não faz sentido. Queres, imagina, porquê? Porquê é que tu estás na fase do camelo? Porque queres alguma coisa, certo? Tu não estás simplesmente a sofrer porque sim, estás a fazer com um fim. A partir do momento em que isso deixa de servir esse fim e que de repente, imagina, que deixa de servir ou que de facto o teu fim mude, também enfim, é possível, não é? Quando de repente aquilo que tu tens de fazer e aquilo que tu queres está desalinhado, aí sim, acho que chega a hora de
adotar uma postura mais de leão Nietzsche, não é? É tudo uma questão então de perspectiva e de aim for your goals, ou seja, enquanto o teu objetivo para o estagiário em que sonha ser o Harvey Dent, amigo, Sim, senta aí e devora todo o trabalho burocrático que tu tens de fazer. é verdade. A questão é que se calhar para ti foi, mas para que eu estou a carregar esse peso? Não é? É, de facto foi, enfim, eu na altura senti algum vazio existencial porque, enfim, por causa disso, não é? Não é que, enfim, mais uma vez, não é que ser advogado seja um mau emprego ou algo que o valha, mas como digo, portanto, é preciso ter certo tipo de competências para ser um bom advogado. Eu não tenho, e acho que foi um pouco um ciclo, quer dizer, eu não era particularmente bom e eu tinha de me esforçar o dobro, mas aquilo também não me dava muito prazer, certo? Portanto, era um pouco um Claro, ciclo. isso tudo acaba por E depois fazer fazia com que eu depois, claro. certo? Portanto, enfim, eu aqui, só para estar bem claro, não é? A culpa é minha, certo? Portanto, isto aqui recai sobre os meus ombros, claro que sim. Portanto, enfim, se eu desistia, não é? Portanto, claro que a culpa é minha. Mas a ideia é bem no fundo essa, não é? Portanto, a da altura, uma pessoa sente que de repente aquele fim que tínhamos imaginado e de facto a utilidade que aquela ação tinha, parece que está mais distante e que está muito longe até o dia em que deixa de ter qualquer nexo. E acho que aí é o dia em que, seja o que isso for, não é? Não me cabe a mim julgar o que é que cada um quer, mas acho que nessa altura, sim, está na hora de reponderar até que ponto é que queremos continuar a carregar aquele fardo. Não é? Mas isso é fantástico. Eu adoro quando a pergunta é filosófica e a resposta, porque simplesmente sinto que está certo. E também não há género de guru nenhum. Eu adoro quando a resposta é porque eu senti que já não fazia sentido. Não, repare que eu tinha medo disso, porque epá, é que isto parece um pouco, agora que eu penso nisso, parece um pouco aquelas conversas, sei lá, motivacionais de chacha. Não, muito. Na verdade, bom, ok. O Fábio adora. Porque da forma como eu ouvi, eu percebi exatamente o contrário. Não, pronto, ainda bem, só que eu tinha medo que de facto fosse aquela cena, não, tu és o que tu quiseres e fazes. Acho que foi uma mistura, porque eu acho que depois tu também. Acho que foste a um ponto um bocadinho dogmático em que disseste que as tuas ações, tu tinhas toda uma finalidade e as ações que estavas a fazer já não cumpriam essa tua finalidade ou mudaste a tua finalidade e perderam um sentido. Eu acho que realmente ver a tua ação como uma seta, uma direção, é um bom ponto de vista para se dizer quando é que é a revolta e o leão. O leão vai aparecer. Sim, porque quer dizer, porque, enfim, ainda que eu entretanto me tenha despedido lá do escritório, quer dizer, a verdade é que durante muito tempo até continuava a fazer sentido. Cool jazz stylings of the hip Larry Elgin trio, friend. And now a word from our sponsors. Vamos. Não vamos meter esta parte, como é óbvio. Não? Ok. Fica só. Fica para nós. Referência para nós. Passa isto. Ou para o Patreon! Isso era... Por 5 paus! Thank you for tuning in this evening. And that's all, folks.